menos que 30 No caso anos, né? lá, desse específico, desse psicopata, tinham duas mulheres. Uma Exato. mulher mais casada e uma mais nova que era tipo a namorada. Eles Exato. viviam um trisal. As mulheres também foram condenadas. Foram. Mas elas não tinham... Ela entra como o quê? Porque elas também participaram dos crimes. Participaram. Mas elas não tinham um traço de psicopatia. Não, as duas não tiveram. Era não pura manipulação. Não, uma delas, é que eu não me recordo especificamente, mas uma delas tinha transtorno de dependência, né? Afetivo, emocional. Acho que é a mulher dele mesmo, não. Eu não me recordo agora. As duas eram, eu vi isso aí. Uma delas tinha esse diagnóstico, mas possuir um transtorno não pressupõe necessariamente que ela não vai responder a pena, tá? Então, nesse caso, elas foram condenadas porque, apesar da existência de transtorno, elas eram imputáveis no momento que praticaram os crimes. Pô, mas o psicopata, ele manipulava a outra também? É muito louco isso, né? Sim. Ela era totalmente manipulada por ele para cometer aqueles crimes ali. Ele acabou fazendo ela virar uma criminosa. Uma das características do psicopata é o poder de manipulação. Grande discussão veio, né? Como é que o maníaco do parque recebia tantas cartas? Como ele conseguiu abordar e fazer tantas vítimas sem apontar uma arma de fogo, por exemplo. Então, ele convencia, ele já escolhia sua vítima. Ele já sabia a mulher que estava fragilizada ali, né? Fragilizada. Geralmente eu escolhia aquela que estava andando com cabeça baixa, que parecia vulnerável, triste. Aí eu me aproximava, dizia tudo que ela queria Era que muito fácil para ele, né? Ele fala, se ela quisesse que eu andasse de avião, eu diria que era um piloto de avião. Então era esse grau de manipulação. Como ele conseguia convencer pessoas, sem qualquer ameaça, a ir com ele até o Parque do Estado aqui em São Paulo, no Matagal, para tirar fotos. Então é um poder de manipulação tão grande que ele consegue envolver, é um cenário de envolvimento, que é um cenário de manipulação, e nesse contexto ele vai convencendo pessoas sobre aquilo que ele quer. E muitas vezes as histórias colidem, né? Não tem muito nexo. Uma pessoa mais cautelosa vai perceber que ali tem alguma coisa errada. Bem, não parece ser muito bem isso que você está dizendo. Ted Bundy conseguiu convencer, manipular pessoas. No júri dele tinha várias universitárias. Veja, as vítimas dele, em sua grande maioria, foi de universitárias. E as universitárias, muitas universitárias lá, impressionadas com ele, quis estar ali. Então, existe um poder de envolvimento, manipulação muito grande. Será por que eles escolhem um júri assim que poderia ser manipulável depois pelo psicopata, né? Por que não coloca um júri? Eu sei que tem que ser diverso ali, né? O júri é popular, né? Nesse momento, essas universitárias estavam assistindo. Não faziam parte. Elas estavam não faziam assistindo. parte do elas júri, queriam estar lá, não foram convocadas, elas queriam estar lá. Entendi. E assim, com os olhos vidrados, porque ele, extremamente manipulador, e ele fez a própria defesa, porque ele sabia desse poder de sedução dele. Ele tinha certeza que ele ia ser absolvido. Essas pessoas são sedutoras, né? É muito louco isso aí. Então, o Pedro falou do menino do Champinha. Champinha. Ele foi diagnosticado? Champinha, né, cumpriu medida socioeducativa de internação por 3 anos. Ele era menor, né? Era menor de idade, então prazo máximo ali, o tempo máximo de cumprimento de internação é 3 anos. Ele, antes de sair, o Ministério Público pediu a realização de um exame psiquiátrico, uma avaliação psiquiátrica, e ali ele teve o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. E foi determinada a interdição civil. Então, hoje ele não está preso, tá? Ele está internado civilmente. É civilmente, a esfera civil. A parte dos atos infracionais que ele cometeu já foram cumpridos. Agora, ele está cumprindo a internação civil. Pode ser solto em algum momento? Tudo depende, né? Os exames são feitos com constância e se em alguma hora o psiquiatra falar, ele está apto para tiver uma indicação, conviver em sociedade, ele pode sair. Mas o Champinha, ou o maníaco do parque, você, com os estudos que você fez, você percebeu de algum psicopata que conseguiu
se conter ou que não voltou a praticar um crime? Bem, as histórias dizem que não, né? Existe a possibilidade que a ciência aponta para pessoas com mais de 40 anos apresentar uma remissão, mas isso não dá para determinar exatamente se foi porque cansaram de serem pegos, presos, passar a vida numa prisão, ou se realmente Então, uma mudança mental houve uma remissão. ali. Exatamente, mas é muito difícil ter essa remissão. Você falou de 18 anos, que depois de 18 anos, aí sim, e eu sei que é pela idade penal no Brasil, mas no caso de um transtorno desse, não seria próximo de 25, quando a gente tem a formação total do córtex frontal? Na verdade, um dos requisitos diagnósticos do transtorno de personalidade é ser maior de 18 anos. Isso significa... Por que significa isso? Por que foi estabelecida essa idade? Porque aos 18 anos a personalidade já está formada. E aqui é importante fazer uma afirmação. Michele, você disse que o transtorno de personalidade antissocial tem um CID. Ok, tem um CID. Que a psicopatia tem um CID. Transtorno de personalidade antissocial. Significa que é uma doença, que seja uma doença mental? Não. É um transtorno de personalidade. É um transtorno na personalidade. O fato de alguns transtornos virem previstos na CID não significa que sejam transtornos mentais. Por exemplo, a CID-11, que já entrou em vigor, mas não... Que a nova CID entrou em vigor de janeiro de 2022, mas ainda não foi traduzida para o português. Ela estabelece um transtorno chamado personalidade difícil, dificuldade de personalidade, tradução literal. Então, você vê que nem todos os transtornos que estão ali são necessariamente transtornos mentais. O transtorno de personalidade antissocial, o que significa? É um transtorno na personalidade, transtorno na forma de ser do mundo. O psicopata, aí que é muito interessante você dizer, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele tem pleno domínio do seu próprio comportamento. Então, ele na sua vida prática, como nós. Sim. É diferente de uma pessoa em que possui um transtorno e que manifesta uma psicose. Por exemplo, uma pessoa ali que tem manifestado a psicose com alucinações e delírios. Então, ela tem alteração na percepção da realidade. Então, ele começa a ouvir coisas, sentir o cheiro com alucinações olfativas, ver coisas, ouvir vozes ou delírios. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho esse chamado de exterminar todas as pessoas dessa forma. Então, você vê, uma pessoa com surto psicótico, ela não tem a real percepção das coisas. E o psicopata, ele tem plena percepção das coisas, da vida real. Só que ele estabelece as próprias normas. É ele quem manda aquilo que ele quer ou não obedecer. Ele pode, muitas das vezes, cumprir as normas, mas ele pode criar as próprias. Não, eu quero chegar até aqui, então eu crio as normas que vão me levar até aquele lugar.